Rodar em qualquer tipo de linguagem, sem nenhum tipo de versionamento, é como jogar um jogo sem salvar, sem ter um checkpoint. Se algum problema acontece ao longo desse progresso e você perde todo o seu desenvolvimento, você vai ter que iniciar do zero. Fala galera, meu nome é Luciano, sou cientista de dados e hoje a gente vai continuar essa playlist sobre boas práticas de engenharia de software aplicada a projetos de Data Science. Aqui nós vamos falar sobre versionamento, falar um pouquinho sobre o que é Git, o que é GitHub e fazer uma estrutura básica de um projeto de Data Science. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é Git. O Git ele é uma ferramenta open source que te ajuda nesse processo de versionamento. Versionar aqui é como se você colocasse diferentes checkpoints para diferentes etapas do desenvolvimento, seja da sua aplicação, seja do seu projeto de Data Science, independentemente. Se você está trabalhando com código e você versiona, você está colocando checkpoints. Agora que você já sabe o que é Git, você vai precisar fazer a instalação da sua máquina. Para isso é bem simples, você pode ir no Google e digitar Git, e aí você vai ser redirecionado, clicando ali no primeiro link que aparece para uma página oficial do Git, e aí você pode ter acesso à documentação, entender vários pontos ali sobre o projeto em si do Git. E você também vai ver uma aba aqui onde você vai fazer o download. Esse download ele varia um pouco dependendo do sistema operacional da sua máquina. Aqui eu estou utilizando o Linux e aí ele já me mostra aqui o download for Linux. Clicando aqui, ele vai trazer todos os passo a passo. A instalação, como eu falei, ela pode variar. Então, se você está utilizando o Windows, uma saída pode ser você utilizar o WSL, que é o Linux rodando dentro do Windows. E aí, de fato, você já vai ter acesso ao Git. Você pode, inclusive, fazer atualização utilizando esses comandos aqui que a própria documentação traz. Só verificando aqui, a versão que eu tenho aqui do Git é a 2.37.1, vai ser a versão que eu vou estar utilizando para fazer os tutoriais. Então, se você quiser seguir com a mesma versão, saiba que é a 2.37.1. Aqui nós estamos com um projeto fictício com alguns arquivos que a gente vai versionar como exemplo. Só queria deixar uma observação que aqui não é um curso de Git, então logicamente vão ficar comandos de fora, vão ficar comandos úteis que eu não vou abordar aqui. A ideia é trazer comandos mais utilizados, e trazer esse entendimento do que é versionamento. E aí a primeira coisa que a gente faz, o meu diretório com os meus arquivos já montados, é rodar um git init. Com isso, o que é que eu faço? Eu crio um diretório chamado .git, e esse diretório contém vários arquivos específicos do Git que vão auxiliar a gente no versionamento. Só de inicializar esse repositório local aqui e adicionar essa pasta, o nosso VS Code ele já entende que tem vários arquivos que estão untracked, que é SU. Significa que ele não está mantendo o estado desses arquivos ao longo do tempo. Então, se eu altero qualquer um desses arquivos, ele não vai saber qual foi a alteração que eu fiz. Então, o que é que eu precisava fazer? Eu preciso adicionar esses arquivos ao Git e aí, a partir desse momento, ele vai entender que esses arquivos precisam ser traqueados. Eu só quero deixar uma observação aqui, que veja que a gente tem um arquivo chamado gitignore. Esse gitignore, ele é um arquivo especial, vamos dizer assim, para o Git, porque o Git olha para esse arquivo para entender quais arquivos ele não deve traquear. É justamente de ignorar. Quais são os arquivos que eu tenho que ignorar dentro do seu repositório. E aí eu tenho um arquivo aqui, esse PyCache, que ele é criado toda vez que eu executo algum desses arquivos que estão dentro dessa pasta source. Mas não é um arquivo que é muito útil para mim em um ambiente de produção, por exemplo. Eu vou utilizar ele como exemplo de um arquivo que eu quero ignorar no meu versionamento. Então, eu edito aqui o meu arquivo gitignore, passando a localização de onde está esse PyCache.
E aí eu salvo e veja que o que acontece? O próprio VS Code ele muda a coloração desse diretório, né? Agora é uma pasta em cinza. Significa que o Git não vai traquear esse arquivo, né? Ele vai ignorar. Bom, agora que eu inicializei, que eu disse para o Git que eu quero ignorar alguns arquivos, eu vou adicionar todo o resto, porque todo o resto para mim é importante nesse projeto aqui. Então, eu vou rodar um git add ponto, né? E aí o que é que o git add ponto faz? Ele está adicionando tudo. Eu poderia rodar o git add aos poucos e adicionar arquivo por arquivo. Mas como eu já garanti que os arquivos que eu não quero traquear, eles estão no git ignore, eu não preciso ir de um em um. Então veja que depois que eu adicionei os arquivos, o estado dele muda para o A, né, de added, né? Esses arquivos foram adicionados. E aí, para você saber qual é o status do seu repositório, é sempre interessante você rodar um git status. O que é que esse comando traz para você? Ele traz tudo que foi alterado no seu repositório, né? Ele está dizendo aqui que você tem vários arquivos novos, né? New files. Né? Se você tivesse feito uma alteração em um deles, isso também seria registrado aqui pelo Git. E aí, já que você adicionou os arquivos, você já verificou o status desse repositório local, você precisa adicionar um checkpoint na linha do tempo. Né? Você precisa dizer para o Git, né, adicionar em stage, né, quais foram essas alterações que você fez. É aí que entra o comando do git commit. Né? Agora que as modificações foram adicionadas nesse ambiente de stage que ele chama, a gente pode vir aqui e rodar o git commit, passando esse parâmetro -m para adicionar um comentário. E assim, é sempre uma boa prática a gente adicionar esses comentários em cada um desses commits para que outra pessoa, quando pegue seu código, ou alguém que vai revisar o seu código, saiba qual foi a alteração que você fez. Aqui eu vou botar config, vou botar initial config, né? Apenas para manter um padrão que esse commit é um commit de configuração. Eu só estou configurando ali a estrutura do meu diretório, por exemplo, né? E vou dar enter. Bom, eu acabei tendo um probleminha com o áudio e eu precisei cortar, mas retornando ao que a gente acabou fazendo, que foi o git commit, nesse ponto aqui, na minha linha do tempo, agora a gente vai ter um hash para aquele commit que foi feito, né? E aí, para a gente verificar, a gente roda um git log. Você pode rodar o git log e aí você vai ter uma informação mais detalhada do commit que você fez. Então aqui tem a data do commit que eu fiz, tem a mensagem que eu escrevi e também a gente vai ter um hash. E aí esse hash ele é único e nesse caso aqui é o hash para esse commit. Você também pode passar o git log e o -- oneline. E aí o que é que ele faz? Esse comando acho que é junto. Isso. Ele traz um pedacinho do hash, mas você também pode utilizar esse pedacinho aqui. A informação ela fica mais resumida, né? E aí dessa forma você não tem, às vezes você não precisa daquela quantidade de informação que você trouxe. Bom, agora vamos dar uma olhadinha em como a gente alterna entre diferentes commits, né? Vamos supor que hoje você fez uma alteração em alguma parte do código. Essa parte do código foi para produção, mas chegou em produção e o código quebrou a aplicação. Aí você vai precisar retornar para um commit aonde as coisas funcionavam bem, né? E aí eu vou fazer uma transformação bem simples aqui. Eu vou alterar o nome nessa função que a gente tem aqui, o getData. Eu vou alterar isso aqui para Manuel. Vou salvar. Né? E aí eu tenho um arquivo que foi modificado. E aí, como a gente já fez ali o processo, você precisa adicionar e depois comitar. A diferença aqui é que, como esse arquivo ele já está tracked pelo Git, você não precisa adicionar ele. Então você pode simplesmente rodar um git commit -am.
né? Ele vai adicionar e comentar o commit que você vai fazer. E aqui eu vou só botar refactor, que é eu estou refatorando a parte do código, né? E eu vou botar change name. Beleza. Então tá feito o nosso commit, né? Se a gente volta aqui para a IDE, você vê que ele não tá mais com aquela cor indicando que o arquivo foi modificado. E se vocês lembram, a gente pode rodar o git log. Então agora o que eu tenho? Tenho dois commits diferentes. Tenho o primeiro que eu fiz, esse daqui, e esse agora mais recente, que foi essa refatoração no nome de uma das listas que a gente tem ali na função. Beleza, então o que a gente vai precisar desse log aqui é do hash do commit anterior. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu código para o último commit. Para isso, você usa o comando checkout. Então, git checkout, cola aqui o hash do commit que você quer acessar, dá enter e pronto. Você vê que o nome ele já foi alterado de Miguel para Guilherme, né? Ele voltou a alteração para a alteração anterior. A mensagem que o Git printou aqui, ela é no sentido de que ele vai utilizar daqui para frente o Git switch para fazer essa troca e não mais o Git checkout. Mas o Git checkout ainda funciona. Então veja que agora, limpando aqui o terminal, você está nesse commit. É o estado atual do seu código, né? Se você rodar agora um git log novamente, você vai ver que o seu head, né, que é o ponteiro ali do Git que aponta para o estado atual, da branch atual que ele está considerando o seu código, ele está nesse commit, ele não está no mais recente, que é no main, né, que é a branch que a gente estava. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um git checkout, voltou para main e voltamos com a alteração mais recente que a gente tinha, que é ali onde o nome é Manuel. É importante falar que Git é diferente de GitHub. O GitHub ele funciona como um repositório online do código que você desenvolve. Então, diferentemente do Git, que está sendo utilizado na sua máquina, outras pessoas também têm acesso a esse repositório online. O GitHub ele possui planos pagos e gratuitos, mas a maioria das features e tudo que você basicamente vai utilizar enquanto cientista de dados, você pode utilizar de forma gratuita, sem necessariamente precisar pagar para ter acesso a mais alguma feature que o GitHub ofereça. Bom, agora que você viu ali um pouco do Git e GitHub, né, agora vamos ver na prática como é que funciona essa interação com ambientes remotos para você versionar o seu código, né? Aqui eu estou com a página do GitHub aberta, ela na verdade é o meu perfil aqui no GitHub. O que a gente vai precisar? Criar um repositório, né? Esse repositório ele vai ser um repositório online, onde você pode enviar os seus códigos e tanto você vai alterar, como também é possível que você tenha colaboradores nesse mesmo repositório, né? Outros cientistas de dados também comentando e fazendo modificações ali no produto que você desenvolveu. Você vem em repositórios e clica em New. Então agora você vai poder criar um novo repositório. Você tem algumas opções aqui que você vai preencher. A primeira é um repositório name, né? Então vou botar aqui Git Example. Não vou colocar a descrição, é opcional, mas fique à vontade para você colocar a descrição que você quiser. Você tem como deixar esse repositório público ou privado. Talvez você esteja trabalhando em um projeto que você não quer que ele fique público nesse momento, então você continua trabalhando no privado, depois você coloca ele como público. Você tem a opção de adicionar um README, é interessante adicionar, mas aqui a nível de demonstração não vou adicionar, né? E tem mais algumas informações. Se você quer adicionar um template do gitignore, e aí você pode escolher a linguagem que você quiser. E aí o que é que ele traz? Ele traz todos os arquivos padrões dentre diferentes projetos que normalmente você quer ignorar por motivo de segurança, por motivo de, enfim, que vai depender ali em cada um dos projetos. E ali o tipo de licença, né? Bem simples, eu vou criar esse repositório. Pronto, ele está criado, mas ele ainda não
efetivou essa criação porque a gente não tinha nenhum arquivo ali para ele versionar de fato. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link que ele me deu, vou chegar na pastinha que a gente está desenvolvendo. Se eu dou um ls-la, ele vai listar ali os arquivos que eu tenho. Vocês vão ver que são os mesmos arquivos que a gente está trabalhando. Ele também dá um passo a passo de como que você iria fazer desde o início, mas como a gente já tem a pasta criada e a gente já tem arquivos nela, a gente só precisa executar essa linha de baixo aqui, essa penúltima linha, que é aonde ele vai adicionar um repositório remoto nessa minha pasta aqui, nesse meu repositório local. Vou dar um git remote add origin e vou colar o meu... Opa! Tá. Eu acabei copiando tudo. Vamos só deletar aqui. Então, é isso. Git remote. Adicionei ali o repositório e se tudo der certo, pronto, ele já adicionou. Legal. Então, agora o que a gente tem? A gente tem aqui todas as modificações, todos os nossos dados aqui que a gente fez no projeto. E agora eu quero enviar isso para o repositório online, para que meu time também possa ter acesso a essa informação. Para isso, você vai precisar fazer um git push. A diferença é que aqui, nesse ponto, você vai precisar adicionar esse traço U ou traço set upstream. Você pode usar qualquer um dos comandos, mas o traço U ele é mais simples, é menos código, menos letra que você vai escrever. E aí você escreve origin main. Você está mandando essa branch main lá para o repositório remoto. O set upstream ele vai fazer a mesma coisa, só que você vai acabar escrevendo mais. Indo aqui no meu repositório, veja que agora todos os meus arquivos estão online, Esse meu projetinho ele está agora disponível para que outras pessoas consigam acessar. E veja que legal, ele também carrega toda a informação dos commits que eu fiz localmente. Então aqui tem o commit da configuração inicial e tem aqui o commit onde eu alterei o nome da variável lá que era uma lista. Massa demais. Pull requests e branches. Com certeza esses dois conceitos vão ser muito utilizados no seu dia a dia de trabalho e é muito importante você entender a diferença entre eles. Durante um desenvolvimento de um projeto, é normal que você precise fazer alterações no código, logicamente. Para que isso aconteça, não é uma boa prática você alterar a branch principal do projeto. É aí que entra esse primeiro conceito de branch. Branch é como se fossem universos paralelos. Você vai ter um universo principal, aonde todo o desenvolvimento do seu código vai acontecer e provavelmente vai ser o código que vai ser levado para a produção. Os universos paralelos, eles vão ser criados para o desenvolvimento de novas features. É como se o universo principal continuasse e você congelasse em determinado momento do tempo, criando uma ramificação naquela linha do tempo. Nessa ramificação, nessa branch, você vai desenvolver novas features. Você pode treinar um modelo diferente, você pode fazer um pré-processamento diferente. Todas essas alterações ocorrem nessa linha do tempo paralela. É aí que entra o conceito de pull request. A partir do momento que você submete essa solicitação para o repositório online, uma pessoa vai ter que revisar o seu código. É aí que acontece a criação do pull request. Então você vai solicitar que toda a alteração que você fez seja enviada para a produção. E aqui, enviar para a produção necessariamente significa que você vai colocar esse seu código na linha do tempo principal. Aquela onde você não tinha feito alteração até então. A pessoa vai solicitar correções do seu código, muito provavelmente. Você corrigindo isso e reenviando essas alterações, o seu código, enfim,
vai para a produção, a pessoa vai corrigir o seu código, fazer alguns comentários e solicitar que você reenvie essa solicitação. A partir do momento que todos estiverem ok com a transformação que você fez na linha do tempo principal, trabalhando nessa branch, o seu código pode ir para a produção e aí ele vai ser mergeado, a gente fala, ele vai se juntar com o código principal e ser colocado em produção. Então agora você já tem um repositório online, você já tem conhecimento ali dos comandos de Git que você usa para interagir com o seu repositório localmente. Você precisa adicionar uma outra modificação, né? Qual é a boa prática aqui, né? A boa prática é que você tenha sempre a sua branch principal, seja ela main ou master ou qualquer outro nome que você der, sem muita alteração. Ela só precisa estar sempre atualizada com a branch principal do seu ambiente remoto. Então, sempre que você pega um projeto e você vai adicionar uma alteração, é legal que você faça um git pull, né? O git pull ele vai simplesmente ir no seu repositório online e vai falar assim, tá, o que é que tem de diferente do repositório online para o seu repositório local. Se não tem nada, ele simplesmente fala assim, ó, tá up to date, né? Tá todo mundo atualizado. Mas se tiver alteração, ele vai trazer essas alterações para o seu ambiente local. E sempre que você fizer uma alteração, você vai fazer uma alteração no estado mais atual daquele projeto. Você evita de ter algumas falhas e conflitos na hora de você submeter alguma alteração. E aí, uma boa prática aqui é você, além disso, criar uma branch separada para poder você fazer a sua modificação. Então veja que agora eu tenho a main, eu sei que ela está atualizada com o meu ambiente remoto e agora eu vou querer fazer uma modificação em um dos arquivos. Então eu vou dar um git checkout -b e vou indicar o nome dessa branch que eu vou criar, né? Vamos supor que eu vou fazer uma alteração nesse transformation aqui, né? Eu vou alterar o dado que ele está retornando. Então, vou criar o nome da branch transformation. Pronto. Ele criou essa branch e nos levou até essa branch transformation. No código, nada mudou, né? Você continua com o mesmo código. E de fato era isso que tinha que acontecer. Veja que você saiu de um estado da main e replicou isso para uma linha do tempo paralela. E agora você vai fazer as alterações que você quiser e isso não vai impactar na sua branch principal. Então veja, agora eu vou alterar toda a minha sequência aqui de dígitos, né? Vou iniciar tudo do 13. Vou salvar, né? E agora esse meu arquivo aqui ele está modificado. Vou fazer um commit, né? E de novo vou passar o traço AM para ele adicionar e commitar ao mesmo tempo. E aqui eu vou botar de novo refactor, só que agora change. Então pronto, fiz a minha alteração, commitei. Estou numa branch que não é a branch principal. E aí veja que legal, né? Eu consigo agora dar um checkout para main e ele retorna a lista ao estado que está lá na branch principal. Veja que minha alteração não quebrou nada na branch principal. Vou voltar para a branch transformation. Dei um checkout aqui para a branch que a gente criou, né? Veja que os dígitos eles alteraram a ordem com que eles aparecem. O próximo passo aqui é que essas modificações que a gente fez, elas sejam enviadas para a branch principal, né? Para a branch onde ocorre de fato o deploy da minha aplicação. E aí o que a gente precisa fazer é um git push. A gente vai passar um traço U, origin e o nome da branch que a gente quer subir para o repositório online. Então pronto. E aí olha que interessante. Aqui no meu repositório online agora ele aparece, ó, tem uma branch aqui nova
e alguém está querendo fazer juntar ela ali com a branch principal, a branch main, mas você precisa fazer ali um pull request, né? E aí que você cria esse pull request, né? Esse pedido de juntar a modificação que você fez com a branch principal, né? Aqui ele indica o que é que vai acontecer. Você está comparando a branch transformation, né? Tá escrito errado, com a branch main, que é a branch principal. Ele está falando só, é capaz de fazer o merge, é possível de fazer o merge. Então, beleza, você pode escrever aqui um comentário. Se você está utilizando isso aqui no seu dia a dia, por favor, comente, né, e indique quais são as modificações que você fez. É possível, inclusive, você deixar um template aqui pronto para que toda pessoa que vai atuar nesse repositório ela já tenha campos que ela precisa preencher. E aqui embaixo você vê quais são as alterações que vão acontecer nesse código, né? A mudança de um tipo de lista para o outro tipo de lista. E depois disso a gente cria o pull request. Pull request feito, vai provavelmente ter alguma pessoa para conferir o seu código, algum revisor ali, e ele vai comentar ou vai dizer que está tudo ok, né? A partir do momento que ele aprovou, seja uma ou duas ou três pessoas que você pediu ou que normalmente fazem parte desse fluxo, aprovaram as suas alterações, você vem aqui e consegue fazer o merge disso para a branch principal, né? Pronto, você pode deletar essa branch, né, ou não, depende ali do tipo de fluxo que vocês estão adotando. E aí você volta na sua branch principal. Pronto, você comitou isso numa branch separada, revisaram o seu código e isso foi de fato para esse repositório principal aqui, para a branch principal, que é a main. E como a gente checa que isso aconteceu, você pode simplesmente voltar aqui para o seu código, voltar para a branch principal, para a branch main, né? E aí você vai ver que a sequência de dígitos aqui é do 7 ao 12 e a gente alterou isso para iniciar do 13. E aí o que é que você faz? Você dá um git pull, aquele comandinho que eu falei lá no início, e rodando o git pull ele vai trazer todas as modificações que foram mergeadas nesses momentos anteriores que a gente fez. E veja, a alteração que veio é justamente nos dígitos ali, iniciando do 13 e indo até o 18. Bom, para o vídeo de hoje era isso, né? Eu espero que o conteúdo tenha sido interessante para você, seja útil de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, compartilha esse vídeo com um amigo e nos vemos no próximo vídeo.